Bom dia, meus irmãos. Aqui estamos os amados. Como Arnaud já falou, os não amados foram para outras salas, brincadeirinha. E hoje fiquei novamente incumbido aqui de poder trazer a continuidade aqui do estudo de Jó, que já tem sido feito aqui no templo, alguns domingos. Estou aqui substituindo o reverendo Otoniel, que foi realizar a escola bíblica dominical lá na igreja de Monções. É uma porta que se abriu e estejamos em oração pelo reverendo Otoniel, sua família e o seu ministério também diante do reino de Deus. Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre Jó, os capítulos de 15 a 28. 18. Mesmo assim, é bastante coisa. A gente não vai conseguir ler tudo aqui, senão a gente vai acabar só lendo essa passagem de Jó, que ela é bem extensa, né? Mas o tema que a gente tem nesse recorte do livro de Jó é justamente sobre um sofrimento. O livro de Jó já é amplamente conhecido sobre o sofrimento de Jó. Mas nessa parte a gente tem uma narrativa de Eliafe e Bildade, né, que são amigos de Jó, que criticam ele de forma muito intensa, muito agressiva, e faz justamente Jó se isolar, né? E a gente vai pegar o que esse trecho tem da palavra para nos ajudar aqui em nossos dias de hoje. Então eu vou pedir para você abaixar sua cabeça, meu irmão, a gente vai poder orar para que Deus coloque em nossos corações aqui a palavra de hoje. Senhor Deus, nos colocamos, ó Pai, aqui diante de Ti, neste momento, ó Pai, reconhecendo que dependemos completamente de Tua graça, ó Pai. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações, aquieta nossa mente, ó Pai, nos dê sensibilidade para que possamos ouvir hoje o que Tua voz tem para nos dizer, ó Pai. Que seja assim a Tua vontade, Pai. Em nome do Filho Jesus, amém. Então, como eu já adiantei, meus irmãos, capítulos 15 a 18 de Jó, a gente vê um sofrimento muito intensificado de Jó, mas principalmente, não pelas circunstâncias somente, né, que Jó estava passando, mas pelas palavras dos dois amigos, Elifaz e Bildade, que eram os amigos de Jó, né? Eles passam a acusar Jó diretamente, e enquanto Jó responde depois, revelando toda a sua dor e toda a sua solidão perante o seu sofrimento. E então, além de Jó sofrer pelo tudo que ele estava passando, ele também era incompreendido. Então, essa incompreensão gerava ainda mais dor, agravava muito mais a dor de Jó naquele momento. Aí fica então o meu convite, meus irmãos, para que a gente possa ler em casa os capítulos 15 a 18, tá, do livro de Jó. Então, hoje nós temos aqui, num contexto em algumas igrejas evangélicas, algumas igrejas cristãs, uma ênfase muito forte, meus irmãos, na questão de lutas, de dores, certo? Que as mensagens e a vida da igreja giram em torno das lutas e de dores, de desafios e, consequentemente, de superações, de vitórias que isso tem ao final dessa parte, dessa superação das dores e dos desafios. Principalmente nos contextos neopentecostais, a gente tem esse sofrimento,
ele costuma estar sempre vinculado a uma superação posterior e uma vitória no final. Então isso é pregado, né? Você está passando por um desafio, você está passando por uma dor, mas isso vai te dar uma vitória no final. E nós, como reformados, a gente tem algumas reservas muito importantes quanto a isso. A gente, em alguns casos, somos muito céticos em relação a trabalhar esse assunto de dor, de desafios, né? Porque muitas vezes isso é resumido de uma forma muito simplificada na realidade da igreja. E ela cria expectativas que a Escritura, de fato, ela não promete. Tá? E a gente acaba interpretando situações de dores, de lutas, de uma forma muito apressada. E quando eu falo de abordagem simplista, né, que eu falei aqui que a gente muitas vezes a gente simplifica a realidade, é porque a gente fala o seguinte, ó, se a gente não, né, esses contextos mais neopentecostais, se você está sofrendo, é porque te falta fé. Você já ouviu alguém falar isso para você? Se o ataque do inimigo, a gente tem que repreender. Deus vai reverter isso em vitória para você rapidamente. Então essa é uma abordagem muito simplificada do sofrimento. E a Bíblia, ela nos apresenta um contexto muito mais amplo, muito mais complexo sobre a dor, sobre o sofrimento. Ela pode desenvolver, a dor, né, pode ser desenvolvida em nós por disciplina. Só para enxergar se a gente está vendo a mesma coisa. Lá em Hebreus 12, de 6 a 7, ele fala assim, ó, porque o Senhor disciplina a quem ama. Então, a dor ela pode vir por uma questão disciplinar de Deus sobre nós. Ela também pode vir sobre uma questão de provação. A prova de vossa fé produz perseverança. É o contexto de Tiago 1, 2 e 3. Ela pode atingir pessoas justas. Cristo sofreu. E ela nem sempre tem uma explicação imediata. Ela nunca pode não ter uma explicação clara. Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então, e além de tudo, o próprio livro de Jó, em toda a sua narrativa, ela já desmonta essa ideia de causa única. A Bíblia apresenta vários cenários, várias categorias para o sofrimento. Então, quando a gente reduz o sofrimento de alguém a uma causa única, como a gente viu aqui, falta de fé, ataque, a gente está cometendo aqui um erro de interpretação, um erro de análise dessa dor. Aí a gente tem aqui um ponto de equilíbrio. O erro na forma de tratar o tema não anula a verdade do tema em si. Então, a forma com que a gente trata sobre dor, sobre lutas, não anula a verdade que existe sobre isso. Né? A Bíblia, ela não evita falar sobre dor, sobre luta. Então, nós aqui, reformados, a gente fala muito bem sobre a soberania de Deus, sobre a providência de Deus, sobre os decretos de Deus, mas a gente, por várias vezes, não fala muito sobre as verdades, de como, com verdade ou com profundidade, como a dor e as lutas se manifestam na realidade da nossa igreja. Né? Então, às vezes a gente acaba tratando esse assunto com certa confusão e às vezes com até silêncio. E a Bíblia, ela não evita falar disso, como eu já falei. E aí a gente entra no livro de Jó, quando a gente encontra exatamente esse cenário. Jó, um homem justo, com um sofrimento extremo, e ao redor dele pessoas
tentando explicar a ele o que estava acontecendo, né? E a partir do capítulo 15, que é justamente onde a gente está entrando hoje, que o tom aqui vai mudar. Os amigos deixam apenas de argumentar com Jó e começam a acusar Jó. E o sofrimento, então, ele pode ferir. O sofrimento pode, não, muitas vezes ele fere a gente, né? Mas a interpretação errada que as pessoas passam a nós pode nos isolar nesse sofrimento. E nessa frase, tem até um ponto vírgula ali, a gente quer diferenciar aqui em 2 níveis de dor. Mostrar aqui que essa segunda parte ela pode ser ainda mais destrutiva. Essa segunda parte de poder nos isolar, ela pode ser ainda mais destrutiva que a própria dor que a gente está sentindo, no próprio momento que a gente está enfrentando. Por isso que o tema da nossa meditação hoje aqui é o sofrimento que isola. Então, entrando já no capítulo 15, Elifaz, que é um amigo de Jó, ele acusa Jó de arrogância, ele acusa Jó, ele insinua a impiedade de Jó, e ele interpreta o sofrimento dele como uma prova de culpa. Qual que é o problema aqui, meus irmãos? Ele olha para a dor de Jó e tira uma conclusão espiritual reta, simplificada. Você está sofrendo, porque você está errado. Se você tivesse certo, você não estava sofrendo. Então, ele pega e deixa Jó, né? Ele contribui para que Jó acabe se distanciando, acabe se isolando. E o objetivo nosso aqui hoje, meus irmãos, não é apenas entender Jó. É a gente aprender a cuidar das pessoas ao nosso redor. Então, a aplicação errônea que a gente faz aqui, dessa parte da dor, é reduzir o sofrimento a uma causa única. É aplicar uma teologia de forma automática em cima da dor da pessoa e ignorar a realidade concreta da dor da pessoa. Sempre que a gente olha para a dor de alguém, a gente rapidamente tenta explicar para a pessoa o que Deus está fazendo, não é? Quando alguém chega para desabafar com você de algum sofrimento, você já rapidamente tem esse estímulo. Ah, meu irmão, Deus está no controle. Ah, meu irmão, você não fez alguma coisa? A gente tem esse estímulo, né? E quando a gente tem esse estímulo, a gente começa a correr o mesmo risco do que ele cometeu lá com o Jó. O sofrimento de Jó, aqui no caso, ele não foi aliviado pelas palavras de Elifaz. Ele foi agravado pela incompreensão de Elifaz sobre o problema de Jó. A verdade, quando aplicada sem amor, deixa de refletir o caráter de Deus. Essa frase aqui eu ouvi de um presbítero quando estava fazendo essa aula aqui. Eu mesmo. Tá, gente? E me veio essa frase, né? E baseado justamente no livro de Efésios, lá de 4:15, que a gente é chamado para falar a verdade sempre em amor. E a gente às vezes esquece de como a gente pode fazer isso em amor. Para quem precisa relembrar um pouquinho essa frase, essa passagem, né? O Kleber fez até aquela música, né? Vivendo a verdade em amor, né? E eu sempre trago aqui que música é muito, muito bom para a gente fixar contextos, fixar passagens bíblicas, né? E essa é uma das mensagens, e a gente tem o privilégio de ter o compositor aqui conosco. Então, a gente é chamado a falar a verdade em amor. Quando a verdade ela é usada sem amor,
ela pode estar correta, 100%, em conteúdo, certo? A gente não está mentindo, a verdade, ela é soberana. Mas ela deixa de refletir exatamente o caráter de Deus, que é o amor. Então não basta a gente estar certo. Você pode estar, irmão, 100% certo na tua verdade, né? Na verdade. Só que se você não fala isso em amor, se você não usa isso em amor, a gente não está refletindo corretamente quem Deus é ao falar. Então a gente precisa refletir nesse ponto. Então depois que Jó ele foi acusado, Jó responde. E a gente tem um versículo enorme aqui que fala sobre isso. Ó. Então, respondeu Jó. Jó 16:1. E aqui Jó a gente começa a enxergar que o sofrimento de Jó, ele estava mais vinculado, de fato, ao efeito das palavras dos amigos deles, né, de Elifaz e Bildade. E a gente vai começar a ver aqui, justamente no capítulo 16 e 17, essa resposta, 16 a resposta de Jó, e 16 e 17 essa questão do Bildade. Então Jó responde aos amigos, e no versículo 2, que é imediato ali ao início, ele fala o seguinte, ó, Jó chama os seus amigos de consoladores molestos. Ou seja, eles vieram para ajudar, a gente sempre se coloca às vezes para ajudar, mas acaba piorando toda a situação. Você tinha alguém com um problema, você chega para ajudar a pessoa e você deixa a pessoa pior do que ela já estava, né? E era justamente essa situação que Jó passou lá. O versículo 10 do próprio capítulo 16, ele fala o seguinte: homens abrem contra a minha boca, com desprezo me esbofeteiam e contra mim todos se ajuntam. Perceba que as palavras, irmãos, abrir a boca contra ele, desprezo e ataque coletivo. E Jó, então, o que Jó sente nesse momento? Ele se sente cercado, se sente atacado e ele se sente desrespeitado. Foram palavras duras, né? Jó usou, né? Com desprezo me esbofeteiam e contra mim todos se ajuntam. Então vamos imaginar, meu irmão, que você está passando por um momento difícil na sua vida e você, ao invés de apoio, você recebe comentários duros, olhares de julgamento e conselhos que mais te acusam do que te ajudam. Você já passou por isso em algum momento da sua vida? Além da dor que você estava sentindo, você não ser compreendido pelas pessoas? Agora, essa semana, 10 dias no máximo, eu precisei fazer uma ligação para explicar uma situação e nada a ver com dor, com nada, mas na hora, assim, uma situação tão simples do nosso dia a dia, que a pessoa que eu liguei e me atendeu no outro lado da linha, não entendia a minha necessidade. E era uma coisa tão banal, tão simples, que acaba me deixando assim, cara, não é possível que você não está me entendendo. Uma questão envolvendo uma permuta. Permuta troca. Eu tenho isso, quero aquilo, a gente consegue. Não, mas como assim? Não, mas como? Eu falei, gente. E eu fiquei assim, até falei com a Natália, falei, meu Deus, a impressão que tem é que ele não sabe do que eu estou falando, ou não quer saber, né? Ou de fato não sabe, e gerou em mim assim
uma consternação, né? Fiquei consternado, meu Deus do céu. Um negócio tão simples. A pessoa não está conseguindo me entender. Agora, imagine a gente estar dentro de um cenário que a gente está dolorido, que a gente está passando por um momento difícil, e a gente tentar, junto com os nossos irmãos, e a gente não ter essa compreensão dos irmãos. Os irmãos começam a ver na gente alguma culpa por a gente estar passando por aquilo, né? E é exatamente isso que Jó estava aqui sofrendo. Então, o Jó, ele descreve nesse capítulo não apenas o sofrimento dele, de todas as coisas que ele estava passando. Ele começa a descrever o isolamento. Então, Jó, ele não aparece aqui apenas ferido, ele estava cercado de pessoas sem nenhum tipo de acolhimento. Não era falta de gente em volta dele, era falta de acolhimento. E a gente vê esse cenário em muitos lugares, não vê? Inclusive dentro da igreja. E é ruim quando isso a gente enxerga um cenário desse dentro da igreja. Quando alguém está sofrendo aqui dentro e é julgado, quando alguém abre o coração aqui dentro de um grupo, alguma coisa, e recebe respostas duras. A gente, será que não está fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo com Jó? Né? Agora pense que não apenas se você já passou por uma situação dessa, meu irmão, mas se alguma vez você foi a pessoa que criticou, que julgou aquele irmão que estava com dor. Imagina chegar aqui uma pessoa que acabou de ser traída pelo seu marido, pelo seu cônjuge, né? E você atribui a culpa da traição a essa pessoa. Ah, minha irmã, também você, meu irmão, deu brecha, né? Você está acolhendo ou você está fazendo a mesma coisa que ele fez? A gente tem que desenvolver empatia pelas pessoas. E aqui está uma grande confusão, que talvez é o que motiva bastante coisa dessa nossa parte de tentar ajudar e julgar, né? A empatia, ela não é concordar com tudo que a pessoa está fazendo. Ela é reconhecer a dor da pessoa antes da gente interpretar alguma coisa. Tá? Aí a gente volta lá então para o capítulo 16 e a gente vê dois níveis de sofrimento então de Jó. A dor real, que é a perda, que é a enfermidade, e a dor relacional, que é a incompreensão que Jó estava tendo com seus amigos. Né? Então poucas coisas elas são tão difíceis quanto sofrer a dor real, quanto também a gente precisar ainda se defender. Né? Vamos trazer aqui então algo mais prático. Um irmão da igreja perde o emprego, né? E ele ouve, Deus está te provando. Poxa, irmão, você está já numa situação ruim. Alguém chega para você, Deus está te provando. Né? Ou você está passando por um momento de depressão e alguém fala para você, é falta de fé. Né? Isso está ajudando o irmão? Tá, Vera? Não. Onde está o erro aqui, gente? O erro está a gente tentar explicar a dor antes de compreender a pessoa. E é exatamente isso que Elifaz e Bildade fizeram com Jó. Eles tinham a teologia, falavam de Deus, mas não tinham a sensibilidade. Então a gente já teve aqui, né? Até agora aqui. Jó, ele estava cercado,
ele não encontrou apoio humano, ele é mal interpretado pelos seus amigos, mas mesmo assim, Jó continua falando com Deus e Jó mantém a esperança, né? Mesmo incompreendido na terra, Jó se sabe conhecido no céu. A sustentação bíblica dessa passagem está lá justamente no capítulo 16, versículo 19. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Então Jó sabia que nos céus é que ele tinha, de fato, o seu apoio, né? E nas alturas quem advoga a minha causa. Então a gente sai desse trecho, meus irmãos, com duas aplicações importantes aqui. Nem todo sofrimento será compreendido, né? E nem toda dor será acolhida corretamente. Mas aqui Deus não depende da nossa compreensão para poder agir com fidelidade. Isaías 55, alguém pode ler para a gente? Isaías 55, 8 e 9. Pode. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E Daniel 4, 35. Isso. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, Ele opera. como os vestes do céu, os moradores da terra. Não há quem lhe possa meter a mão. Ele é dizer, de fato. Isso. Então, em Isaías a gente tem lá, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E em Daniel a gente tem, segundo a sua vontade ele opera, não há quem lhe possa deter a mão. Tudo isso só para a gente ter a base de que Deus não depende da gente para nada, né? Para agir, inclusive, com a fidelidade dele. Então, Jó, aqui nesse ponto, ele não precisava de explicações. O Jó não queria explicações dos amigos dele. Ele precisava de pessoas que estivessem com ele de forma correta. Certo? Então, vamos voltar aqui ao tema. Antes de a gente responder à dor de alguém, a gente precisa aprender a estar com a pessoa. Tá? Aí a gente começa a transitar aqui o capítulo 16, 17 já para o capítulo 18. E depois de tudo que Jó externaliza da sua dor, da sua solidão, da parte de que ele estava incompreensível, quando eu chego para você, Vladimir, e falo, estou me sentindo cercado, estou me sentindo atacado, o que a gente espera? Talvez eu esperaria. Poxa, alguém vai avançar aqui, né? Vão parar de me criticar, né? Certo? Talvez a pessoa que vai ser um pouquinho mais sensível, né? Mas quando a gente entra no capítulo 18, a gente conhece o Bildade, né? E Bildade, ele não recuou, não. Bildade veio com a mão mais pesada ainda do que ele faz. Então, Bildade, ele não recua. Ele intensificou o ataque a Jó. O ataque, a dor de Jó não gerou empatia no Bildade, né? Ela revelou a dureza de quem estava ouvindo, a incompreensão, não apenas ela continuou aqui,
mas ela intensificou. Então, se ele já estava sendo, não estava sendo compreensível com a dor de Jó, Bildade foi ainda mais incompreensível, tá? Aí eu volto aqui com o objetivo que a gente falou lá no passado. A gente aqui tem como objetivo hoje não apenas entender Jó, mas aprender a cuidar melhor das pessoas. Então, Bildade, lá no capítulo 18, quem está com a Bíblia aberta vai ver que o capítulo 18 ele começa, o título desse trecho é Bildade descreve a sorte do perverso. Está até ali no slide. É um discurso frio, uma descrição do caminho dos ímpios, que foi justamente uma aplicação indireta a Jó. E qual que é o ponto mais crítico aqui nesse capítulo, meus irmãos? Ele continua não escutando Jó. Bildade não escuta Jó. Ele não considera a situação que Jó estava vivendo. Ele só veio com a verdade dele sendo entuchada para Jó, né? E como eu falei, os amigos de Jó falam de Deus, mas eles não estão refletindo o caráter de Deus. O sofrimento de alguém fala muito mais do que o sofrimento em si. E isso revela quem a gente é. A gente é os amigos consoladores, nós somos os amigos consoladores, ou nós somos os amigos acusadores? Então, até agora, meus irmãos, a gente viu aqui que o sofrimento ele pode ser real e muito profundo. Ele pode não ter uma explicação imediata. E ele pode ser agravado pelas pessoas que estão ao redor de nós. Então, se a gente está sofrendo, a nossa dor pode ser real, pode ser profunda, ela pode não ter uma explicação imediata, e ela pode ser agravada pelas pessoas que estão conosco aqui. E esse texto, ele nos protege aqui de duas situações errôneas. Um lado, explicar o sofrimento da questão mais simples demais, de uma forma muito simplista, como os amigos de Jó fizeram. E o outro lado, o outro risco, é da gente ter uma teologia correta, mas não saber aplicar de uma forma muito sensível, de ter sensibilidade na vida da pessoa, né? Os amigos de Jó simplificaram o sofrimento e transformaram a dor de Jó em acusação contra Jó. Mas aqui o texto não nos permite aqui parar com isso, né? Ele nos confronta aqui, meus irmãos. Quando a gente vê, então, alguém sofrendo, qual que é a nossa primeira reação com a pessoa aqui? A nossa primeira reação é explicar rapidamente por que ela está passando por isso, atribuir uma causa, uma culpa direta, ou é oferecer respostas prontas? Quer ir lá, Sérgio? Quer dar um palpite? Alguma dessas três vai ser a nossa reação, né? Ou as três, né? Mas pelo menos uma das três vai ser, né? Jó já falou lá no capítulo 16: todos vós sois consoladores molestos, né? Eles não erraram só na teologia, eles erraram no cuidado com Jó. Mas aqui está a grande questão. Se a gente estivesse no lugar dos amigos de Jó, a gente ia consolar Jó corretamente ou a gente ia ser mais um peso para Jó?
Não. Continuou. Exatamente, né? Quando Deus permitiu, ele só falou para não relar a mão nele, né? O resto, né? E então foi bem intenso, né? Toda a vida de Jó, essa passagem de Jó. Então, a gente precisa, não basta a gente evitar aqui respostas erradas às pessoas que estão sofrendo. A gente precisa aprender a cuidar de forma certa delas. Então, entre a gente explicar rapidamente e a gente atribuir culpa, né? A gente tem aqui o lado bíblico, que é o quê? A presença, a escuta e a compaixão pelo nosso irmão. E aqui a gente traz outro equilíbrio bíblico aqui, nem simplificar o sofrimento e nem ignorar o sofrimento, né? A gente viu aqui que o simplificar o sofrimento é o quê? Falta de fé, reprovação, né? Agora vamos ver esse nem ignorar o sofrimento, tá? Que é esse slide aqui, ó. Nem simplificar o sofrimento, nem ignorar o sofrimento. Essa segunda parte, nem ignorar o sofrimento, a gente tem como algo bíblico, tá? Alguém que vai agir assim, ó. Ela vai se aproximar, ela vai escutar antes de falar. A gente tem aqui a fala como uma questão muito perversa, muitas vezes na Bíblia. Tanto que a gente tem a questão de ir e pregar, né? Se necessário, fale, justamente porque a fala atrapalha muita gente. Então, a gente tem como contexto bíblico que a pessoa que não tira conclusões precipitadas, a pessoa que oferece uma ajuda prática, às vezes é possível, às vezes não, e a pessoa que vai pegar o irmão e vai orar junto com o irmão. Então, uma pessoa que vai chegar para você e falar assim, irmão, eu não sei por que isso está acontecendo com você, Vladimir. Não sei, mas eu estou aqui com você. Certo? Romanos 12, 15 e 16, ele não dá um puxão de orelha na gente aqui, ó, que já nos mostra o que a gente tem que fazer, né? Chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Aqui, o que a gente vê? Ele explicou alguma coisa do sofrimento aqui? Não. Não é? O que ele fez? Acompanhou. Ele só pegou, irmão, vem cá, vamos chorar junto, né? Vamos ter o mesmo sentimento aqui. Então, entre a gente explicar rápido demais e não se envolver com o problema, o caminho bíblico aqui sempre é tratar com verdade e com compaixão. E aqui a gente tem, já caminhando um pouquinho para o fim, meus irmãos, a gente viu aqui nesses capítulos de Jó, um homem justo, sofrendo, ao redor dele pessoas que deveriam consolar ele, que deveriam ajudar ele, mas ferem ele, acabam ferindo ele. Palavras que acusam a presença que mais pesava do que aliviava. Interpretações que isolavam Jó. Certo? Aí Jó sofre. E sofre sozinho. Em meio dessa dor aqui, Jó clama, né? Minha testemunha está nos céus, está no céu. Jó tinha um anseio e esperava por alguém que ele conhecesse de verdade, alguém que defendesse ele, alguém que não julgava ele de forma precipitada, né? Jó precisava de alguém que os seus amigos não conseguiram ser. Alguém que a gente sabe que é. Quem é? Quem é, Zé? Cristo.
Se os amigos de Jó falharam, Cristo não falha. Onde os amigos acusaram Jó, Cristo intercede. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Onde os amigos de Jó se afastaram, Cristo se aproxima. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos tua glória, glória como do unigênito do Pai. Onde os amigos de Jó falavam sobre dor, Cristo sofreu. Aqui eu já falei, inclusive, com os irmãos aqui de Isaías 53, uma outra oportunidade que para mim é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Que peso que tem isso para a gente, irmãos. Ver Isaías falando, né, já nessa profecia, que viria homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, né, era desprezado e dele não fizemos caso. Eu até cheguei a comparar com uma pessoa, um mendigo hoje na rua, que a gente esconde o rosto, esconde, a gente não quer passar perto, né? Então, Cristo sofreu conosco aqui. E onde falta a compreensão dos amigos de Jó, Cristo conhece. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo aqui, ele não apenas entende teoricamente a dor. Ele experimentou a dor, ele experimentou a rejeição, ele experimentou o abandono. Então, qual que é a diferença que a gente tem aqui entre explicar a dor e entrar na dor? Explicar a dor, a gente vai querer respostas. A gente vai querer saber o porquê da dor. E quando a gente entra na dor, a gente oferece a nossa presença junto da pessoa. Então Jesus, em vez de apenas explicar o sofrimento humano, ele entrou no sofrimento humano. Ele viveu, ele chegou, ele chorou e carregou as nossas dores. Isso está escrito bastante lá em Isaías 53. Talvez você já tenha vivido algo ou algo parecido como Jó, meu irmão. Já sofreu, já foi mal interpretado, já se sentiu sozinho. Ou talvez sem perceber, você já tenha sido como algum dos amigos de Jó. Mas a verdade que sustenta tudo isso é que Cristo não explica toda a dor que a gente tem, mas Ele não nos deixa sozinhos com essa dor. Se a gente é discípulo de Cristo, a gente também é chamado a refletir a Cristo. Então isso significa que a gente tem que viver com menos acusação com os irmãos, mais presença com os irmãos, menos respostas rápidas em momentos de dor e mais
compaixão com o nosso irmão. O sofrimento que a gente passa em nossa vida pode nos isolar dos irmãos aqui da igreja, dos irmãos que nós temos. Mas em Cristo a gente não sofre sozinho. Se essa é a verdade que a gente crê, então ela tem que aparecer na forma com que a gente vive com os outros. Então, de uma forma muito simples aqui e direta, mas como é que a gente traduz na prática tudo isso que a gente viu hoje? Então a gente tem que aqui... Como a gente traduz isso na prática hoje? Então, a gente tem que sempre evitar as respostas rápidas. Nem todo sofrimento precisa de explicação na hora, certo? Às vezes a melhor resposta é a gente não falar absolutamente nada, né? O silêncio é o melhor remédio. Exatamente, né? A gente precisa desenvolver a empatia. Né? O que é desenvolver a empatia? A gente ouvir, falar menos e estar do lado da pessoa. Né? A presença nossa, ela comunica muito mais que palavras. Terceiro, a gente tem que ter cuidado com os julgamentos. A gente, numa posição que a gente está ao lado de alguém que sofrendo, a gente não conhece toda a verdade. A gente conhece a verdade que ela quer contar ou não. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado ao julgar as pessoas. A falta do conhecimento tem que gerar na gente humildade, não conclusão dos fatos. E a quarta tradução é a gente ser, ou nós, né? Nós sermos uma igreja acolhedora. A igreja tem que ser refúgio para esse irmão, não tribunal. Um lugar onde a pessoa entra ferida, mas que não seja interrogada. Ela tem que entrar aqui na porta da igreja e ser acolhida por nós. E não ser interrogada. Foi o que eu comentei. Se entrar uma pessoa aqui falando que foi traída pelo cônjuge, a gente tem que cuidar dessa pessoa. E não imputar a essa pessoa a responsabilidade pela dor que ela está passando. Né? E isso aqui, esses 4 pontos, meus irmãos, nos levam aqui a algumas perguntas, algumas reflexões. Por que temos dificuldade em lidar com o sofrimento dos outros? Alguém quer se arriscar aí? Por que a gente tem dificuldade em lidar com o sofrimento dos outros? Exatamente, porque a gente não sabe explicar o que a pessoa está passando, né? A gente não gosta de ser impotente, né? Exatamente, porque a gente é limitado. Então, não falar nada expõe uma limitação nossa, certo?
Então, esse é um dos porquês que a gente tem dificuldade. E a gente pega uma base bíblica aqui, lá em Eclesiastes 8:17. Moço, alguém lê para mim aí. Eclesiastes 8:17. Aí o outro irmão, pega aí Tiago 1:19. Primeiro Eclesiastes 8:17. Eclesiastes 8:17. Então, por mais que trabalhe o homem, nunca poderá compreender. Então, a gente não consegue compreender plenamente aqui as obras de Deus. E, além disso, né, o sofrimento do outro, ele nos confronta. Por quê? Ele mostra que a gente é vulnerável também. E ele tira a gente do volante, do controle da situação. Né? Então a gente explica, às vezes a gente explica tudo muito rápido para não ter que lidar com o desconforto da situação. Você não quer ajudar a pessoa, irmão. Você só quer, sai daqui. É aprovação de Deus, irmão. O que a gente faz primeiro? A gente ouve ou a gente explica? O que a gente faz primeiro? A gente explica, né? Mas a nossa tendência natural, né, ela é explicar. A gente quer dar resposta. A gente quer parecer útil, né? E a gente quer encerrar o desconforto, que eu acabei de falar aqui. A gente quer, vai para lá. Né? Aí Tiago 1,19, quem que abriu aí? Então o caminho bíblico, onde ele começa? Prontos para ouvir. Ele não fala, esteja pronto para explicar. Pronto para ouvir. Então a gente entende, a gente tem essa aplicação de quem ouve bem, cuida bem. E como a gente pode melhorar aqui como igreja, irmãos? Romanos 12:15. Quem pode abrir aí? Mas estou aqui aberto, gente. Como que a gente pode melhorar como igreja aqui? A pergunta está no ar. A gente tem que ter menos pressa para falar. Exercitar aqui a cultura da escuta. 12:15. Chore com os que choram. Né? Aqui então a gente tem a cultura da presença. Tem a cultura da escuta, que a gente tem menos pressa para falar, ouve mais. A cultura da presença, que a Vera acabou de ler em Romanos, né? Chorai com os que choram. E a cultura da graça, sem julgamentos, mas acolhimento. Certo?
Sempre. Porque muitas vezes eu sou assim, né, cara? Né? Eu chego falando, também nem chego lá, a gente tem que se policiar, né? Porque a palavra de Deus está falando, né? Às vezes você tem que ouvir, né? E eu tenho muito disso, de julgar antes de. Eu estou falando isso para mim, minha gente. Eu sou assim, né? Mas é um parâmetro, né? É um modelo que a gente tem que ter exatamente, independente da personalidade de cada um, que cada um tem gente que é mais calma, tem gente que é mais nervoso, tem gente. Temperamento, esse temperamento de cada um faz a diferença, porque sobressai sobre esse modelo aí. Então ele nos traz, né, cada um de nós, independente da personalidade de cada um, nos traz para um modelo. Jesus dá esse modelo, né? Exato. É ser o espelho, certo? É ser o espelho de Cristo. Somos discípulos de Cristo, que vivamos ao espelho, né, de Cristo. E é exatamente isso. Eu sempre falo, Vladimir, quando a gente tem a oportunidade de estar aqui, né, Deus fala primeiro com a gente. Né? Ele bate primeiro em mim aqui, dá uma surra, bate, tá, e espreme, e é para a gente poder estar aqui na frente. Né? E isso que eu acho sensacional na obra de Deus. Né? Porque Ele nos usa, mas primeiro nos exorta, nos chama aqui, para a gente poder dividir e compartilhar essa palavra com os irmãos. Né? Então, a gente fazendo um resumão aqui do que a gente viu no finalzinho, a gente tem dificuldade porque a gente não gosta de não ter respostas. Né? Então, por isso a gente tende a explicar tudo antes de ouvir a pessoa. Né? E a Bíblia nos chama para um caminho diferente, né? Que é ouvir com atenção, estar presente ali do lado do irmão com fidelidade e agir com graça. É assim que a gente, como igreja, deixa de ser um lugar de julgamento e torna-se um lugar de cuidado. Uma igreja saudável não é aquela igreja que você vai chegar e encontrar todas as respostas prontas. Né? É aquela igreja que a gente sabe cuidar mesmo sem essas respostas. Né? Aqui sabe cuidar mesmo quando não tem respostas. Concluindo, meus irmãos, que já estouramos o horário. Então a gente vê que o livro de Jó aqui nos mostra que o sofrimento ele já é pesado só por si, só por ele. Mas ele se torna ainda mais pesado quando a gente tem pessoas ao nosso lado que não nos compreendem. Né? Quando a gente não é consolador com os que ferem, que não sejamos, né, consoladores com os que ferem, mas instrumentos de consolo, né, para que a gente possa refletir o caráter de Deus. O sofrimento ele vai poder nos isolar, mas a igreja, pela graça de Deus, deve ser o lugar que a gente não deve permanecer sozinho. Amém? Baixe sua fronte, meu irmão. Senhor Deus, diante, ó Pai, aqui da Tua palavra, nós aqui reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes nós falhamos, ó Pai, ao lidar com nossos irmãos, ao lidar com a dor, ó Pai, dos nossos irmãos. Nem sempre, ó Pai, nós ouvimos como nós deveríamos ouvir, nem sempre nós amamos, ó Pai, como fomos chamados a amar nossos irmãos, ó Pai. Nos perdoa e, ó Pai, nos fortalece, ó Pai, para que possamos mais ouvir, mais acolher, mais estar mais presente, ó Pai, junto dos nossos irmãos. Gera, ó Pai, em nós um incômodo, ó Pai, que não nos permita, Pai, permanecer de forma indiferente, ó Pai, com o sofrimento dos nossos irmãos. E sempre estarmos presentes, sempre estarmos atentos a ouvir e tardios no falar, ó Pai. Chorar com esses irmãos e orar, ó Pai, com esses irmãos. É o que nós, ó Pai, te pedimos, ó Pai, com perdão os nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, muito bom estarmos aqui novamente. Uma festinha de domingo para vocês, bom almoço, um bom retorno às suas casas e que Deus quiser estaremos aqui à noite
para mais um culto de adoração.